Bem, pessoal, nessa aula vamos falar um pouco mais sobre o navegador, né? Uma ferramenta muito importante que eu tenho certeza que você já usou bastante. O que é um navegador? O navegador ele é um programa, né, instalado no nosso computador ou no nosso celular, que ele tem essas três funções principais. Ele busca arquivos na internet, interpreta esses arquivos e transforma isso em uma tela interativa, onde a gente interage com ela, né, clicando em botões, digitando texto, né, e assim por diante. Então, o navegador tem essas três funções principais: buscar arquivo, interpretar esses arquivos e transformar isso de uma forma interativa para a gente poder interagir. Existem diversos navegadores, talvez você já usou alguns dessa lista, né? Como o Chrome, o Edge, Firefox, o Safari. Tem diversos navegadores, cada um tem as suas funções extras, mas dito de uma maneira bem simples, todos eles fazem essas três coisas que a gente comentou. Então a gente pode dizer que o navegador ele é como um teatro. Então imagina lá um teatro, né? A gente tem um roteiro, a gente tem um figurino, um cenário, a gente tem os atores, as ações. Um navegador é exatamente isso, né? Então o HTML é como um roteiro, né? Que descreve, né, o que vai acontecer na peça. O CSS é como figurino, cenário, né? Que dá meio que vida ali, né? Aquela peça, né? Torna mais atrativo para a gente. E o JavaScript é como os atores, né? E as ações que eles fazem durante aquela peça. Então, lembra que a gente comentou, né, que o navegador busca arquivos na internet, interpreta esses arquivos, né, e transforma isso de uma forma interativa? Então, se o navegador não fizesse isso, né, esses arquivos que estão vindo da internet seriam apenas arquivos de texto, ou seja, ia ficar muito sem graça, né, não ia ter vida. Então, o navegador, ele dá vida a tudo. Vamos falar um pouquinho sobre aqueles três pontos ali, né, que trabalham junto com o navegador. O primeiro deles é o HTML. Então, o HTML ele explica, né, tudo o que existe numa página que a gente está acessando. Então, o HTML diz, olha, aqui tem um título, aqui tem um botão, aqui tem um formulário, né? Então, ele não define cor, comportamento, ele só coloca lá o que existe. Então, essa é a função do HTML. Agora, o CSS, ele conta como que as coisas vão aparecer na página. Então, o CSS diz a cor, o tamanho, a posição, o espaçamento entre os botões, entre os campos. Então, o CSS cuida de todo esse estilo. E o JavaScript, ele acontece, né, quando alguém interage. Então, ele age de acordo quando há uma interação. Por exemplo, o JavaScript diz o que acontece quando você clica em alguma coisa, quando você digita, né, o que acontece quando os dados chegam do servidor. Então, o JavaScript faz essa função. Talvez você já ouviu falar nessa palavrinha, renderizar. O que significa renderizar uma página web? Então, renderizar significa transformar o arquivo de texto que a gente recebe do servidor em algo visível, algo interativo. Então, todo aquele processo que a gente falou lá, né, atrás, que o navegador tem como função, a gente pode dizer que isso tudo se chama renderizar páginas. Então, imagina lá, né, você vai lá, digita o endereço do site, o navegador vai até o servidor, pede os arquivos principais do site, baixa esses arquivos, aí o navegador lê o HTML e cria ali a estrutura da página. Aí o navegador aplica o estilo visual utilizando o CSS, ele executa o JavaScript que tem os comportamentos e aí a página está ali pronta para a gente poder interagir. Então, isso tudo é renderizar uma página. E vamos abrir aqui um parênteses e falar sobre uma outra palavrinha que talvez você já ouviu falar também, mas ela é muito usada, o DOM. O que é esse DOM? Quando o navegador ele lê o HTML, ele cria ali internamente uma estrutura que tem esse nome, DOM. E esse DOM ele é como um mapa da casa, né? Onde indica cada cômodo, onde fica cada cômodo, né? Então, ele indica tudo relacionado ao site. E o JavaScript utiliza esse mapa, ou esse DOM, para poder encontrar elementos, né? Poder encontrar elementos na sua página, para poder alterar textos, mudar estilos, reagir a eventos.
Então, aquele HTML que a gente recebeu, né, ele pode ser alterado, né? Então, pode ser lido, né? Então, pode tudo aqueles campos que vêm dentro dos arquivos do servidor, né? A gente pode interpretar eles. E o DOM ajuda muito nisso. Ele cria uma estrutura interna para a gente poder manipular a página, né, através do JavaScript. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre o navegador, mas vamos fixar na mente esses pontos? Então imagine lá um botão, né? Você tem lá um botão, o HTML criou aquele botão. O CSS deixou aquele botão com um visual bonito. E o JavaScript, ele escuta o clique e executa uma ação. Então essa é a sequência, HTML, CSS e JavaScript. Se um desses faltar, sem HTML não tem botão. Sem o CSS o botão fica feio, desorganizado. E sem o JS, você clica, o botão não faz absolutamente nada. Ok? E tudo isso roda aonde? No navegador, do lado do usuário. Né? Então é importante a gente fixar isso na mente. Né? Tudo que a gente falou até aqui é front-end, né? Aquilo que está executando ali no navegador. Então é diferente do back-end. O back-end ele roda lá no servidor, né? Ele te dá os arquivos, né? Mas você não manipula ele daqui, né? Você não tem uma interface gráfica, né? Ele fica longe do usuário, né? Então essa é a importância da diferença, né? O front-end e o back-end, né? Então o navegador está aqui no nosso lado do front-end, ok? Muito bem, pessoal. Então, olha, uma coisa que é muito importante a gente frisar, né? O navegador, ele não tem como função apenas mostrar um site que a gente entra. É importante a gente entender isso, que um navegador, ele interpreta, ele executa código, ele gerencia eventos, ele mantém estado, ele controla a segurança. Ele é um ambiente de execução. Então, não é apenas um visualizador de páginas. Né? Então, um navegador tem essas funções. Né? E quando bem programado, bem feito, né? Ele pode interpretar muito bem o site e tornar um site bastante interativo para quem for utilizar. Muito bem, pessoal. Então, nas próximas aulas, nós vamos começar a entrar em mais detalhes, falando um pouquinho sobre cada uma dessas partes, HTML, CSS e também o JavaScript. Né? Só que antes, nós vamos instalar as ferramentas necessárias para o nosso projeto, que a gente vai usar em breve. Então, a partir das próximas aulas, da próxima aula, nós vamos começar a instalar algumas dessas ferramentas. Né? Algumas nós já vamos utilizar agora, outras um pouco mais à frente do curso. Tá bom? Então, aproveite para fazer a instalação aí também na sua máquina e nos vemos na próxima aula. Até lá!